o Nobel de Medicina de 2023. Veja essas pessoas que estão aqui. Essa senhora, esse senhor são os cientistas que ganharam o Nobel 2023 da Medicina. E por que eles ganharam? Em razão das suas pesquisas da vacina contra a Covid. Parabéns aos dois. Merecido, com certeza. Vamos conhecer a história completa dessas duas pessoas, como foi para chegarem até esta vitória e o que significa tudo isso para a humanidade. Olha lá, ó. Nobel de Medicina 2023. A história dos cientistas que ganharam o prêmio pela tecnologia que levou as vacinas da Pfizer e Moderna. Muito bem, dois grandes. Drew Weissman, à esquerda, e Kathleen Cairó, à direita, foram dois dos pioneiros para a vacina da mRNA. Que vacina salvadora, não foi? Foi muito bom essa vacina, excelente para quem já tomou, quem não tomou, procure, que é importantíssimo se manter vacinado. Eu sou Rona Botelho, faço aqui leituras nestes canais para a BBC Brasil, não contratado, claro que não, mas eu faço um pouquinho de reação todos os dias, 1 ou 2 artigos. Peço para você conclua, dê o like pra gente, compartilhe também e também procure os nossos livros na Amazon. Tem vários temas, vários livros bem legais na Amazon sobre curiosidades, sobre jurídico e outras coisas mais. Vamos lá. Olha lá, os dois. Vamos ler a história dessas pessoas. A reportagem André Biernoff, da BBC News Brasil em Londres. Ele é excelente, o André é excelente. Gosto muito quando ele assina ou ele faz a reportagem. É dia 2 de outubro de 2023, às 7 horas e 49 minutos. Ou seja, e hoje também é dia 2. Ele é novinho, esse artigo. O Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2023 foi dado aos cientistas Kathleen Cairó e Drew Weissman. Acho que é Weissman, né? Mesmo que o Weissman fosse muito alemão, mas vamos falar Weissman. Segundo o comitê organizador, a premiação tem a ver com as descobertas relacionadas às modificações nas bases nucleotídicas que permitiram o desenvolvimento das vacinas de mRNA contra a Covid-19. Cairó nasceu na Hungria em 1955 e se especializou em bioquímica. Ela trabalha na farmacêutica BioNTech e é professora da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Weissman também atua na Universidade da Pensilvânia Natural dos Estados Unidos. Ele estudou imunologia e microbiologia durante a formação. Entenda a seguir o trabalho como o trabalho de pesquisa deles serviu de base para as vacinas de mRNA que fizeram a estreia mundial durante a pandemia da Covid-19. Mini impressoras dentro de nós. Com exceção de óvulos e espermatozoides, todas as células do nosso corpo carregam dentro do núcleo o genoma completo e o DNA. Nesse conjunto de cromossomos estão escritas muitas das informações que definem o processo orgânico e as características físicas e propensão e determinadas doenças de cada um de nós. Mas o DNA sozinho não faz nada. Quando ele precisa evitar algum comando à célula, essa fita em dupla hélice gera uma cópia simples de determinado trecho do código genético. Esse xerox genético vem numa fita simples e reconhecemos como RNA, mensageiro ou mRNA. Esse material então sai do núcleo e viaja até os ribossomos, no citoplasma da célula. Essa estrutura lê a receita genética do mRNA e fabrica uma proteína específica relacionada àquele comando escrito no DNA. Desde que esse mecanismo foi conhecido a partir de 1960, os cientistas começaram a se perguntar: será que é possível aproveitar essas mini impressoras que carregamos dentro das células para produzir proteínas específicas? O objetivo era que essas proteínas tivessem um fim terapêutico e pudessem servir para gerar uma resposta do sistema imunológico, o que permitiria combater o crescimento de um tumor ou uma invasão de um vírus mortal, por exemplo. Pedras no caminho é utópico. Mas é claro que a ideia não funcionou logo de cara. A principal barreira a ser superada tinha a ver com o fato do mRNA ser uma molécula muito frágil. Como se trata apenas de uma mensageira, ele logo se degrada no organismo.
Nos primeiros experimentos, os mRNAs sintetizados em laboratório sequer conseguiram chegar perto das células. Eles estragavam pelo caminho antes de cumprir a missão para a qual foram projetados. Essas dificuldades foram superadas graças a 2 trabalhos distintos. O primeiro deles, comandado pelo justamente médico americano Drew Weissman e pela bioquímica húngara Kathleen Cairo, descobriu que algumas modificações básicas na estrutura do mRNA poderiam deixá-lo menos inflamatório. Esse esforço, aliás, rendeu a dupla o Prêmio Nobel de Medicina de Fisiologia em 2023. O segundo, que envolveu vários grupos de pesquisa, como o comando pelo bioquímico canadense Peter Quillins, descobriu que embrulhar a fita de mRNA numa nanopartícula de lipídios ou gordura é uma forma eficaz de protegê-lo da degradação. Assim, essa molécula pode ser injetada, viajar pelo organismo e chegar às células onde cumprirá sua função para a qual foi projetada. Abre aspas. Com essas modificações, a ciência estava diante de uma ferramenta potente e poderosa, disse o biomédico Joel Rooker, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, numa entrevista à BBC News do Brasil em maio de 2023. Trabalhar com mRNA é algo relativamente simples e rápido. Basta fazer o download da sequência genética no computador e pedir para uma bioimpressora imprimir esse material. Você consegue produzir toneladas dele sem a necessidade de uma única célula, complementou o cientista. Falamos, portanto, de uma estratégia eficaz do modo do ponto de vista de custos, estável como facilidade de distribuição e o que pode ser usada de forma mais ampla ou fácil que muitas ferramentas terapêuticas da engenharia imunológica, resumiu. Estreia antecipada. Ainda que os testes clínicos com as primeiras vacinas de mRNA tenham começado no início dos anos 2000, a comunidade científica esperava que as primeiras versões comercialmente disponíveis aprovadas pela agência regulatória só chegassem no mercado em meados de 2025. Até que veio a Covid-19 e tudo mudou. A emergência da pior pandemia em um século exigiu muitos especialistas mudassem os planos e começassem a estudar um vírus absolutamente novo, o SARS-CoV-2. Assim que o sequenciamento genético do causador da Covid foi concluído, ainda em janeiro de 2020, os grupos que já trabalhavam com imunizantes de mRNA para outros patógenos, como vírus sincicial e respiratório, direcionaram os esforços para o novo coronavírus. Aqui uma imagem que diz o seguinte: os 3 passos para a criação de uma vacina RNA-M. Proteína Spike permite ao vírus se acoplar a uma célula humana. Aí o 2. Aqui o 1. Cientistas identificam a parte do código genético viral, o RNA, que contém instruções para a fabricação da proteína Spike. O 2. Parte 2. Em laboratório, eles criam uma sequência de RNA mensageiro e o RNA com código. A troca de uma molécula, a uridina, diminui as chances de que o corpo identifique o RNA sintético como uma ameaça. Tópico 3 aqui. O RNA-M é envolvido em uma capa de nanopartículas lipídicas para protegê-lo e facilitar sua absorção pelas células. Está pronto para ser injetado em humanos. Olha a complexidade que é essa situação, e eles explicam muito bem, né, da BBC. Muito legal, André, valeu. Em março daquele mesmo ano, os primeiros estudos clínicos dessas vacinas começaram a acontecer. 10 meses depois, em dezembro, Food and Drug Administration, que é a FDA, a agência regulatória dos Estados Unidos, aprovou os 2 produtos com tecnologia de mRNA desenvolvidos e testados pelas farmacêuticas Moderna e Pfizer-BioNTech. Pouco depois, eles também foram liberados em outras partes do mundo. No Brasil, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa deu sinal verde para o uso do imunizante Pfizer em 23 de fevereiro de 2021. Essa foi a primeira vez na história que uma vacina mRNA baseada em trabalhos pioneiros de Cairo e Weissman chegou aos braços das pessoas fora do ambiente das pesquisas científicas. Ela se baseia naquele princípio explicado no início dessa reportagem. Cada dose do produto traz uma fita de RNA mensageiro mRNA que instrui as células do nosso corpo, próprio organismo, e a fabricar a proteína S de spike, ou espícula em português, presente na superfície do coronavírus. A partir daí, o sistema imunológico reconhece esse material e gera uma resposta capaz de proteger caso o agente infeccioso de verdade tente invadir o corpo. A vacina no corpo. E o que vem por aí? Logo após a experiência com Covid,
O próximo passo natural para o mRNA é que ela seja usada para desenvolver vacinas contra outras doenças infecciosas. Inclusive, laboratórios já estão realizando testes de imunizantes contra todos os tipos de coronavírus, o influenza, o Zika, a chikungunya, a dengue, a malária, o HIV, entre outros. Segundo a ClinicalTrials.gov, site que registra todos os testes clínicos em andamento nos Estados Unidos, existe cerca de 800 estudos no tipo de andamento que avaliam algum aspecto dessa plataforma tecnológica. Hurrick classificou esse campo da ciência como empolgante. As vacinas de mRNA usadas contra a Covid-19 lançaram um enorme holofote na área. Com isso, vieram os investimentos privados dos programas governamentais de incentivo contextualizou. O próprio trabalho do biotécnico é um exemplo disso. Nos últimos anos, ele investiga se o mRNA pode servir como uma ferramenta para que as células indefesas reconheçam e destruam fibroblastos doentes no coração. Os fibroblastos são um tipo de célula que forma a estrutura do músculo cardíaco. Quando essa unidade apresenta algum tipo de defeito, isso pode representar a origem de uma doença crônica, como insuficiência cardíaca, ou aguda, como o infarto. Treinar as células imunológicas para identificar os fibroblastos defeituosos, portanto, pode se tornar no futuro um caminho para prevenir as condições que afetam o coração. Ainda no campo da cardiologia, outros grupos trabalham com o mRNA como uma forma de baixar o LDL, o colesterol ruim. Essa molécula está diretamente relacionada com uma série de desfechos perigosos, como o próprio infarto e o acidente vascular cerebral, o AVC. Isso porque algumas pessoas possuem um gene que faz elas expressarem demais uma proteína chamada PCSK9, o que leva o colesterol às alturas. Inibir essa fabricação excessiva por meio do mRNA poderia ser um caminho para lidar de forma definitiva com esse fator de risco para tantas doenças cardiovasculares. Aos poucos, a tecnologia do mRNA também volta às suas origens. As pesquisas sobre o uso dessas vacinas contra tumores começaram a ganhar mais fôlego nos últimos meses. Afinal, o câncer é uma fonte de muitas mutações genéticas. Além disso, ele tem a característica de produzir certas moléculas capazes de suprimir o sistema imunológico. Em outras palavras, as células cancerosas são capazes de produzir determinadas substâncias que bloqueiam a imunidade. Com isso, a unidade de defesa não reconhece a ameaça e o tumor cresce no corpo sem encontrar resistência. Já existem atualmente tratamentos que tiram essa venda das unidades de defesa e permitem que o próprio sistema imunológico passe a atacar o câncer. Esse grupo de fármacos é conhecido como imunoterapia e está disponível contra a melanoma e outros tipos de doença. Mas se fosse possível explicar uma vacina de mRNA para que o organismo do paciente identificasse certas mutações tutoriais mais comuns, ou ainda criar um produto farmacêutico totalmente personalizado baseado nas alterações genéticas que aparecem em cada indivíduo do câncer. Além disso, um dos grandes sonhos da oncologia sempre foi desenvolver uma espécie de memória imunológica contra o câncer, de modo que o sistema imune saiba quando o tumor retornou ou está se espalhando para outros tecidos. Todas essas possibilidades estão sendo testadas agora por grupos de pesquisas e farmacêuticos. O passo concreto mais recente do mRNA contra o câncer foi anunciado pelos laboratórios Moderna e MSD em abril. Uma vacina experimental contra a melanoma foi capaz de diminuir o risco de morte em 44% quando associado em imunoterapia. Vale ponderar, no entanto, que o produto ainda está em desenvolvimento e precisa passar por novas etapas de estudo antes de chegar às clínicas e hospitais. Por fim, Hurrick apontou que o mRNA não é mais uma plataforma exclusiva para doenças infecciosas, cardíacas ou oncológicas. Também já vemos estudos em andamento para tratar lúpulos e outras doenças autoimunes, exemplifica. Mas para isso realmente aconteça, os cientistas precisarão ainda trabalhar bastante para provar a segurança e eficácia de tantas novidades. O principal desafio será demonstrar que todas essas terapias não geraram problemas no sistema imunológico ou prejudicam o funcionamento dos órgãos vitais, como o fígado. Mas é inegável que há muita coisa acontecendo agora com o mRNA. E tenho certeza que ideias malucas que imaginávamos impossíveis virarão realidade nos próximos 5 anos, concluiu o biomédico. Eu, sinceramente, vejo com alegria esse Nobel,
Mas ao mesmo tempo, com essa reportagem, eu vejo que realmente nós fomos alvos de experimento. Essa vacina nova, achei que eu não conhecia o estilo de vacina, mas a vacina aqui foi um experimento, não se sabia. Lógico que estávamos todos preocupados, mas eles decidiram procurar a vacina por meio desse meio diferente do mRNA. E foi, pelo que eu li aqui, foi a primeira vez que aconteceu. E alguns problemas cardíacos podem ter em algumas pessoas, realmente. Algumas não é alarde e nem duvidar da vacina, mas alguns efeitos colaterais realmente podem aparecer com o tempo com esse tipo de vacina, que não foi feito os devidos testes, porque foi tudo feito rápido em razão da grande crise de corona. Espero que o pessimismo não venha, né? Que essa pessimismo que me bateu agora com essa vacina, essa preocupação, após ler e entender um pouquinho sobre o que foi que aconteceu de fato, espero que não aconteça, mas fiquei extremamente preocupado com a característica dessa vacina que a gente tomou da Covid-19.